Você está ouvindo o audiolivro Almas em Chamas, uma obra de Eurípides Kiel, pelo Espírito Josué. Capítulo 10.3 Memorando a Deus, terceira parte. No dia seguinte, cedinho, tendo dormido apenas 2 horas, foi procurar Esther na firma em que ela trabalhava. Surpreso, ficou sabendo que ela não mais trabalhava ali, tendo pedido demissão há 3 semanas. Ninguém conseguiu dar-lhe a menor indicação do paradeiro dela. Voltou para casa, desorientado. Veio-lhe à mente que os espíritos que sempre o obedeciam poderiam ajudá-lo a localizar Esther e fazê-la voltar para ele. Mas, também, em seguida, lembrou-se dos conselhos de Júris e de Eusébio, ambos recomendando que jamais se deve evocar espíritos para a solução de problemas materiais. E aquele era um problema material só dele. Refletiu demorado tempo sobre a lei divina de ação e reação. Fez um retrospecto mental da sua vida e logo uma certeza e uma dúvida vieram-lhe no pensamento. A certeza. Esther representava seu ideal, era a metade que faltava ao seu coração, com ela viver os melhores momentos da existência. Por que não descobrira isso antes? Como a deixara ir-se, sem ao menos saber para onde? A dúvida. Tantas e tantas vezes dardejara ódio contra o Sr. Cal que, talvez, por isso, seus problemas de agora nada mais seriam do que o retorno à origem, ele próprio, daqueles dardos mentais envenenados. Estas simples reflexões atraíram Jules, que passou a intuí-lo. A prece. Lembrou-se, na sequência dos pensamentos, que Jules lhe respondera ser a prece a melhor maneira de acalmar todos os sofrimentos, aliviar todas as dores e, mais que tudo, encontrar forças para resistir às tentações e conseguir a ajuda divina. Aliás, Jules, ali presente, ele próprio recordara disso. Arrependeu-se na hora de ter sequer pensado em voltar a evocar espíritos. Decidiu orar. Por julgar que seria melhor atendido, ajoelhou-se no meio da pequena sala, aquela mesma onde antes realizava as infelizes reuniões. Cabisbaixo, orou. Meu pai, não tenho sido bom filho, bom homem, bom médium. Nada, nada. Tenho errado em tudo, tudo. Mas quero recomeçar e colocar ordem na bagunça que está a minha vida. Será que o senhor não pode emprestar um anjo para me orientar? Só até eu sair do atoleiro em que me encontro. Nem sei se estou orando do jeito certo, mas é de coração. Estou pronto para pagar minhas dívidas. Só peço ao Senhor para ter um pouquinho mais de paciência e me dar um tempinho. Vou buscar a Esther e, se ela me quiser de volta, vamos nos casar. Já que estou me abrindo, preciso confessar que estou arrependido, muito arrependido de desejar coisas ruins para o Sr. Cal. Eu era um motorista muito folgado mesmo. Proteja-o, Senhor, sempre. Definitivamente, aquela alma despertara para as claridades evangélicas. Jules chorava, feliz. Outros espíritos bons foram atraídos e se comoveram com a rude sinceridade de Campos a extravasar-lhe do sofrido coração. Campos ainda ia dizer mais coisas para Deus, pois julgava-se, confessando,
da mesma forma como aprendera quando criança com seus pais, aos quais abandonara há anos. Batidas leves na porta interromperam aquele que era um sublime instante de comunhão da criatura com o Criador. Com ingênua suavidade interrompeu a prece, murmurando: Deus Pai, ainda tenho muitas coisas para falar com o Senhor. Vou ver quem me procura e volto logo. Abriu a porta. Era ela, Esther. O mundo pareceu girar vertiginosamente e ele, por uma fração de segundo, sentiu-se qual astronauta em órbita. A impressão foi rápida, mas forte. E era verdade. Ela estava ali, bem à sua frente. Esther trazia no olhar duas expressões que Campos jamais vislumbrara nela: humildade e fulgor. A primeira, autoexplicativa, noticiava a decisão de reatar com ele. Com efeito, Esther se dispusera a promover convivência pacífica com o ex-amante, para o que contava com a ajuda de Jesus. Sim, em preces ao Cristo, vinha suplicando que Campos interrompesse aquelas reuniões com os espíritos, pois hoje estava absolutamente convicta de que era por causa daquilo que ambos foram alcançados por tantos problemas. A segunda expressão, o fulgor. Esther! Campos, voltei para ficarmos juntos, se você ainda me quiser e se Deus permitir. Abraçaram-se com grande ardor por demorado tempo. Rosto a rosto, olhando-se intensamente, logo trocaram um ardente beijo. Ardente mesmo. O amor, agora convidado especial dos seus corações, os visitava e eles o hospedaram em suas almas para sempre. Preciso ser sincera com você. Ora, Esther, você voltou para mim e isso é tudo quanto eu queria. Aliás, quem vai ser sincero serei eu. Agora mesmo estava fazendo uma prece, pedindo a Deus Pai para que você voltasse. Não é sensacional? Deus é demais, demais. É sobre a minha volta que quero falar. Não voltei sozinha. Como é? Isso mesmo, não estou só. Estou com meu filho. Filho? Desde quando? Onde? Onde? Lá fora? Esther respondeu, passando a mão com delicadeza sobre a barriga. Campos ouviu, então, a frase mais doce de toda a sua vida. É nosso filho. Entendeu. Perdeu a voz. Perdeu o fôlego. Num gesto espontâneo, vindo do coração e não do cérebro, ajoelhou-se com ternura, colou o ouvido à barriga de Esther, assim ficando alguns instantes. Intuiu, no mesmo instante, que o filho era seu, sim. Mas quis ouvir confirmação. Meu filho? Sim, seu e meu, nosso. Comovidos, conversaram até a hora do almoço, um contando para o outro tudo o que tinha acontecido naquele breve espaço de tempo em que tinham ficado separados. Ao final, duas decisões. A primeira, iriam se casar, e a segunda de que, juntos, passariam a frequentar o Centro Espírita do Dr. Edison. Na HIH, a ideia da cogestão sugerida por Cal, de início, sofreu grande rejeição, não só por parte de muitos empregados, mas, principalmente, por parte das concessionárias que comercializavam os veículos da marca. O presidente realizou repetidas e minuciosas reuniões com os diretores e principalmente com o conselho de acionistas, contando sempre com o apoio jurídico de renomados advogados trabalhistas
e tributaristas. Convocava sempre representantes dos sindicatos ligados à área automotiva, incentivando-os a opinar. E, principalmente, convidou especialistas em marketing. Tão forte foi o empenho de Cal, cuja sinceridade de propósitos a todos impressionara, que o plano acabou sendo aceito pela maioria, conquanto com modificações que não causaram prejuízo à ideia original. Integração total dos empregados. A seguir, uma bem orientada campanha publicitária despertou curiosidade em vários segmentos industriais e comerciais, muitos deles nem mesmo ligados ao ramo automobilístico. Todos queriam saber como e por que aquela tradicional fábrica de automóveis mudara tão radicalmente seus métodos fabris e administrativos. Nos dias seguintes, enquanto Cal administrava transformação na H&H, assessorado por Evaldo, Cássia foi em busca do juizado de menores para a adoção de um filho. Passaram-se 2 meses e a adoção não prosperava, pois nenhuma das crianças indicadas pelos assistentes sociais do juizado de menores sensibilizou o coração de Cássia. Surgiu outro feriado próximo ao fim de semana e mais uma vez o casal decidiu ir para as montanhas. Dessa vez convidaram Angélica para ir com eles. Na véspera, Cássia perguntou à filha. Vou com seu pai amanhã para Campos do Jordão. Imaginamos que talvez fosse bom você ir conosco para descansar um pouco, pois os exames do vestibular estão deixando-a muito tensa, sem apetite. Não sei, mãe. Talvez seja melhor eu ficar. Não ando disposta. O clima de lá é tão salutar que só bem poderá fazer a você. Vou verificar quais as provas na semana que vem e logo mais à noite dou a resposta. À noite, quando voltou da casa dos colegas, onde foi estudar, Angélica procurou os pais. Decidi ir com vocês. Que bom! Arrume sua mala e não se esqueça que lá é muito frio. De dia até podemos usar bermuda, mas à noite só com um abrigo bem quentinho. Quero pedir uma coisa. Gostaria que o Tom fosse conosco. O quê? O incendiário, filho daquele gerente bajulador? Nem pensar, nem pensar. Atalhou Cássia, irritada. Corrigiu a Cal, questionando. E, gerente, o que tem aquele rapazinho a ver com você? Será que vocês estão de namoro? Mais ou menos, pai, mas nada sério. Só que ele é meu melhor amigo, e se não fosse ele, eu nem conseguiria entender muitas matérias. Ponderou o Cássia. Minha filha, podendo ter os melhores professores do mundo, você vai procurar justamente aquele rapaz complicado? Já esqueceu dos delírios que ele tem? Aquela gente é muito esquisita e o melhor para você é ficar longe dele. Não, mãe, ele não tem delírios. É uma pessoa bondosa e é meu amigo. Quanto ao pai dele, desde que papai o demitiu, vem passando por muitas humilhações, pois ninguém quer dar-lhe um emprego no nível do que tinha na H&H. Atalhou o Cal. O quê? Quem trabalha para mim é sempre cobiçado profissionalmente pelos concorrentes. Não sei disso, pois no caso dele andaram espalhando que foi ele que provocou aqueles 2 incêndios, um em cada fábrica. Ele? Por que faria uma coisa dessas? Por vingança, é o que dizem. Muito bem. Vingança de quê? O primeiro incêndio por causa do senhor afastá-lo da família, e o segundo por ter ido lá e tirar toda a autoridade dele, transferindo-a para o engenheiro Evaldo. Nunca havia pensado nisso, mas faz sentido. Diga-me, como o filho dele, lá na praia, disse que foi ele que começou os incêndios. De um jeito ou do outro, temos que ambos, pai e filho, são mentirosos, e o que é pior, bandidos.
Pai, como o senhor pode pensar uma coisa dessas deles? Eu não vou mais com vocês. Vão sozinhos. Soluçando convulsivamente, Angélica foi para o seu quarto. Resistiu a todos os apelos de Cássia para que abrisse a porta para conversarem. Nisso, tocou a campainha. Era Tom. Cássia atendeu-o, sem convidá-lo para entrar. O que você quer aqui a essas horas? Boa noite, senhora. Vim devolver um caderno para Angélica. Pode me entregar. O rapaz, meio sem jeito, entregou o caderno à dona da casa, quando Carl aproximou-se e ironizou. Ora, ora, então o professor veio ver a aluna? Boa noite, Dr. Carl. Não sou professor. Na verdade, eu vim para contar a ela... Contar o quê? Embaraçado, Tom não respondeu. Ante a agressividade com que foi recepcionado, sentia-se extremamente constrangido. Voltarei outra hora para falar com ela. Ia se retirando quando Angélica assomou à porta, vindo do seu quarto, ao ouvir a voz de Tom. Tom! Exclamou Angélica, que passou pelos pais e ficou bem juntinho do colega, numa demonstração clara de que lado estava. Ele veio trazer um caderno para você, só que o caderno é dele, disse Cássia, entregando o caderno de volta a Tom. Você não tinha outro golpe mais inteligente para vir aqui nos perturbar? Fulminou o Cal. Cássia fez-lhe coro na agressão. Vamos ter que tomar sérias providências para lhe dar mais um pouquinho de educação. Angélica, alheia às ameaças dos pais e demonstrando intenso nervosismo, pegou na mão de Tom e perguntou, aflita. Tom, qual o resultado? Orando intensamente, trêmulo, envergonhado, Tom ia dizer algo quando um fato surpreendente assustou-o aos quatro. De forma espontânea, o caderno começou a fumegar e logo se incendiou. Tom arremessou-o ao chão e pisou-o. Jesus Cristo, protegei-nos! Balbuciou Cássia, apavorada. Em resposta rogativa, Jules apresentou-se no mesmo instante. Os restos de folhas chamuscadas, as cinzas, a fumaça e o cheiro de papel queimado comprovavam o incrível fenômeno de efeito físico que a mediunidade de Tom proporcionara. O próprio Tom estava assustado, ele que de forma inconsciente emprestara seus fluidos específicos ao espírito da mulher que era chamada de fogo aceso por infelizes auxiliares. Ali, F.A. agia sozinha. De há muito, todos os auxiliares tinham abandonado-a. Muitos deles, com a motivação de reconstruir suas vidas, iam agora com Campos, Esther e Eusébio ao centro espírita que eles passaram a frequentar, dirigido pelo Dr. Edison. A figura de F.A., medonha, felizmente não foi vista por nenhum dos encarnados, pois a simples visão de tão sinistra entidade poderia desequilibrá-los. Até mesmo Cal, cuja vidência vinha acentuando-se, naquele momento teve a proteção espiritual de não vê-la. A chegada de Jules surpreendeu ao espírito tão infeliz, no momento preciso que utilizara os fluidos de Tom para incendiar o caderno, na desesperada tentativa de desestabilizar a família de Cal, tendo induzido Tom a ir ali, àquela hora, para provocar mesmo confusão. Antes de Jules abrir a boca para dizer-lhes palavras fraternais, F.A. abandonou o local em desabalada carreira, desprendendo faíscas que caíam no seu rastro na fantástica fuga noite adentro.
Desapareceu na escuridão, proferindo imprecações contra tudo e contra todos, em total desequilíbrio. A simples presença de Júris acalmou o ambiente. Cal, o protetor, abraçou a esposa e pousou o braço com suavidade no ombro da filha, que não se separara de Tom. Tremendo como um gatinho molhado e abandonado, Tom desculpou-se com sincera humildade. Perdoem-me, não queria que essas coisas voltassem a acontecer, ainda mais com vocês, a quem tanto estimo. O sentimento nas palavras do jovem era tão comovente e seu olhar para Angélica tão terno que sensibilizou os donos da casa. Cássia adiantou-se. Vamos entrar, ao menos para tomar uma água com açúcar. Acomodaram-se na ampla sala de visitas e quando Cássia ia à cozinha, ouviu Angélica repetir a pergunta a Tom. Pelo amor de Deus, qual foi o resultado? Deu positivo. Angélica chegou-se a ele e beijou-o com suavidade. Olhando firme para os donos da casa, Tom ia contar. Dona Cássia, Dr. Cal, não vim aqui para tratar da escola. Na verdade, vim para ter uma conversa sincera com vocês sobre eu e a Angélica. Cássia e Cal entreolharam-se, espantados e ansiosos. Angélica interrompeu-o e, com um brilho nos olhos nunca visto pelos pais, com lágrimas discretas, participou-lhes. Vamos ter um filho. Pego assim de supetão, o casal sentiu qual se uma bomba explodisse ali na sala, aliás, 2 bombas. Uma dentro do coração de Cássia e outra na mente de Cal. Cássia, até então de pé, ao lado do marido, não se sentou. Desabou. Angélica abraçou Tom e assim permaneceu, sufocando-o, aguardando o que estava por vir, mas demonstrando que o que viesse teria que vir para os 3. Um filho? Tartamudeou Cássia. Um neto? Comentou Cal. Quando vocês... Cássia não conseguia completar a pergunta, de todo inócua. Naquela noite que vocês foram para Campos do Jordão, informou Angélica com precisão, complementando. Aliás, combinei com o Tom que se o resultado dos exames comprovasse gravidez, iríamos contar para vocês lá. Por isso insisti para ele nos acompanhar. Não é isso que eu queria saber. O que ia perguntar é quando vocês ficaram sabendo que iriam ser pais e qual o médico que disse isso? Hoje, assumiu Tom, acrescentando. Contei primeiro para papai e mamãe e eles me aconselharam a vir até aqui contar também para vocês. Seus pais ficaram sabendo antes de nós? Indignou-se Cal, acostumado a ter primazia em tudo. Foi papai que pagou a consulta no médico. Que médico? Um conhecido dele, o Dr. Edson, que é ginecologista. E o que o seu pai tem a ver com médicos ginecologistas? Mamãe teve um pequeno problema e o Dr. Edson atendeu-a no posto médico, pois não temos dinheiro para pagar consulta em consultório particular. Mas se não tinha dinheiro para sua mãe, como é que seu pai arranjou para a Angélica? Pediu emprestado. Considerou que a Angélica ficaria em grande constrangimento num posto médico onde só são atendidas pessoas pobres. Seu pai agiu bem. Depois, quando souberam o resultado, o que aconselharam seus pais? O mesmo que eu próprio já havia decidido. Vou assumir toda a responsabilidade e, se a Angélica aceitar, vamos nos casar. Angélica pulou sobre Tom e beijou-o, entre carinhos delicados. Disse. Alguma dúvida, futuro papai? Quero sim e muito ser a senhora Tom. Brincou. Cal coçou a cabeça e refletiu por vários instantes.
Logo, sentenciou. O melhor e o certo é vocês se casarem. Quero meu neto com meu nome. A ideia de adotar um filho evaporou-se no ato. Após breves instantes, Cal interpelou o Tom. Diga-me, esse negócio do fogo aparecer, isso é comum? Vem acontecendo sempre? Não, senhor. Aconteceu na construção da nova fábrica no pavilhão de pintura da H&H, uma vez em casa, queimando um armário, e hoje. Temos que saber o que é isso. Mais ou menos eu já sei. O Dr. Evaldo me explicou que, quando eu fico agitado, de forma inconsciente libero uns fluidos que algum espírito utiliza para, juntando com os fluidos dele, provocar esses incêndios. E ele não disse como você pode se livrar dessa maldição? Atalhou Cássia. Não é maldição, dona Cássia, é mediunidade. O Dr. Evaldo explicou-me sim como evitar isso. Eu é que não dei ouvidos a ele, mas agora vou fazer o que ele sugeriu. E o que foi? Sugeriu-me que educasse essa faculdade frequentando um curso de médiuns num centro espírita, e que por preces atraísse bons espíritos, pois os maus ou fúteis que provocam essas coisas se afastariam. E ele garante que com esse curso você vai sarar? Não se trata de doença, e sim de faculdade mediúnica. O Dr. Evaldo esclareceu-me que esses mesmos fluidos que põem fogo nas coisas podem ser direcionados para o bem, isto é, podem queimar fluidos ruins de pessoas doentes. Você não acha isso meio complicado? Reconheço que não é normal tudo isso, mas até hoje ninguém, a não ser o Espiritismo, conseguiu explicar esses fenômenos com lógica e bom senso, preconizando sua administração em benefício do próximo. Muitos estudiosos da parapsicologia enquadraram esses fenômenos na condição de paranormalidade, analisando-os quanto à especificidade, repetência, condições do meio onde eclodem, bem como quanto ao agente catalisador, isto é, a pessoa encarnada sem a qual ele não ocorre. E o que a pessoa que tem essa faculdade ganha usando-a para ajudar na cura de pessoas doentes? O Dr. Evaldo disse que não há felicidade igual àquela que sentimos quando ajudamos alguém, pois nesses momentos nós nos tornamos coparticipantes dos planos de Deus, eternamente a nos amparar. Abençoado ouvinte do canal, obrigado por nos ouvir. Curta e compartilhe este vídeo para ajudar o nosso trabalho. Que Deus abençoe a todos. Obrigado.